Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula e nela nós vamos falar sobre o triângulo aritmético. Então nós chamamos o triângulo aritmético de Tartaglia-Pascal ou simplesmente triângulo de Pascal, como é mais conhecido, né? O seguinte quadro formado pelos números combinatórios, certo? Então por isso que ele forma aqui um triângulo, certo? Que o nome é triângulo de Pascal. Nós temos aqui as linhas, certo? E nós temos aqui as colunas. Então em geral, quando você tem o CNP, o N se representa a linha e o P a coluna, certo? Lembrando que a gente está começando do zero, tá bom? Então, para a gente tem a coluna zero e também tem a linha zero. Uma observação importante, né, é que os termos equidistantes são iguais, né? De fato, você pode ir notando aqui, né, e tirar a conclusão de maneira geral através dessa observação, tá bom? Da primeira relação que a gente encontra no teorema de Pascal, essa relação de Stifel, e diz o seguinte: se eu tenho na mesma linha somar dois termos consecutivos, ele dá o valor de baixo do último, né, na linha seguinte. Ou seja, por exemplo, se eu somar esse mais esse, dá igual a esse. Certo? Se eu somar, por exemplo, esse mais esse, dá igual a esse. Certo? Esse mais esse igual a esse, né, esse aqui, por exemplo, esse mais esse igual a esse, assim vai. Certo? Ou seja, na mesma linha eu somo dois termos consecutivos, ele dá exatamente o de baixo. Bom, a solução, né, a demonstração deste resultado, ele é bem simples, basta a gente fazer o desenvolvimento, né, eh, dos termos, tá certo? Então, de fato, então vamos lá, CNP mais CNP mais um. Então, quando eu fizer aqui, vai ficar N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial, mais N fatorial, P mais um fatorial. Aí vai ficar N menos P mais um. Então vai ficar N menos P menos um. Então vamos lá. É, então vamos colocar aqui agora os termos em comum, né? Se você olhar aqui, esse aqui tem esse aqui está dentro desse, né? E esse aqui está dentro desse. Então, quando a gente colocar aqui em um denominador só, nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar com P mais um fatorial. Nós vamos ficar aqui com N menos P fatorial. Então vamos lá, tirando o MMC, aqui sobra P mais um, então fica N fatorial, P mais um. Quando eu fizer esse daqui dividido por esse, P mais um cancela, vai ficar sobrando o N menos P, né? Vou desenvolver isso aqui, N menos P, o próximo N menos P menos um, que é exatamente esse. Portanto, fica N fatorial, N menos P. Certo? Então, colocando aqui o N fatorial em evidência em cima, eu vou ficar com P mais um mais N menos P. Aqui fico com P mais um fatorial. N menos P fatorial. Certo? E aí eu posso observar o seguinte, aqui em cima, né? Cancelo esse P com esse P, vai ficar N mais um fatorial. E no de baixo eu vou fazer o seguinte, ó, aqui, ó, P mais um. E aqui, N menos P, eu vou escrever assim. N mais um menos P mais um. Certo? Então isso quer dizer o quê? Isso aqui é o número combinatório N mais um, P mais um. Certo? Então aqui encerra a demonstração da relação de Stiffer. Dentre outras relações que existe dentro do triângulo de Pascal, nós temos o teorema das linhas, que se eu somar a linha todinha, ela dá 2 elevado a n, certo? A demonstração desse fato, a gente vai usar o desenvolvimento nominal, tá certo? Então, se a gente tem lá, né, que o x mais a elevado a n é o somatório, p igual a zero até n, dos números combinatórios, né?
x elevado a n menos p elevado a p. Então, fazendo x igual a 1, nós vamos ter o quê? Ó? Nós vamos ter 2 elevado a n, é 1 mais 1, né? Que vai ser o somatório, p 0 até n, combinação de n, p a p, 1, n menos p, 1 elevado a p. Ou seja, n de n p a p. Pronto, só isso. Certo? Então, é um teorema assim simples de provar porque a gente já mostrou o desenvolvimento binomial, né? Então, esse é o teorema das linhas. Tá bom? Então, vamos aplicar aqui agora as coisas, certo? Um palácio ele tem 7 portas. De quantos modos pode ser aberto o palácio? Certo? Então, solução. A gente pode, digamos assim, o modus de abrir o palácio com uma porta. Aí a gente tem que escolher, dentre as 7 disponíveis, uma porta. Com 2 portas. Então a gente tem que escolher das 7, 2. Certo? E assim a gente vai até com 7 portas. Que é pegar as 7 e escolher todas elas. Então a resposta, né, é o somar todos esses valores, ou seja, 671 mais 672 mais 673 mais até o 677. Certo? Que se você for olhar, é a soma de uma linha faltando o primeiro termo. Ou seja, isso aqui é 2 elevado a 7 menos um termo que está faltando, que é o 670. Certo? Ou seja, isso aqui é 2 elevado a 7 menos 1, que dá 127. Então, a 127 é o modo de abrir o palácio. O nosso segundo exemplo, ele pede para calcular essa soma. Tá bom? Então, a gente vai ter que fazer assim, fazer um arranjo, né, primeiro, para poder a gente encontrar alguma coisa conhecida, certo? E a coisa conhecida, naturalmente, a gente vai buscar as linhas, né? Então, vamos lá. Então, S é igual ao somatório, P igual a 1 até N, de P, CNP. Então, vamos lá, isso aqui vai ficar o somatório igual a 1. Então, aqui a gente vai repetir e vamos fazer o desenvolvimento do CN, né? CNP. Então, fica N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Tá bom? Então, aqui vai ficar o quê? Somatório, P igual a 1 até N. Ó, esse P aqui eu vou cancelar com esse, então vai ficar N fatorial, P menos 1 fatorial, N menos P fatorial. Então, observe que aqui que é N, né? Ó, eu tenho P menos 1, aqui eu tenho N e aqui eu tenho P. Então, observe que se eu tivesse, por exemplo, para mim ter um número combinatório aqui, eu precisaria que seja aqui em cima fosse P menos 1, já que aqui tem o P menos 1, certo? E aqui eu preciso de um valor, N alguma coisa, por exemplo, N, ou poder ser N menos 1, N menos 2, de tal maneira que quando eu fizesse a diferença, né, ou seja, menos P menos 1, me desse igual a N menos P, certo? Ou seja, se eu colocar N não dá certo, né? Porque se eu colocar N, vai ficar N. Se eu colocar N, vai ficar N menos P menos mais 1. Então, se eu botar aqui o menos 1, aí eu vou ter N menos P. Portanto, eu vou tirar o N, certo? Vai ficar somatório, P igual a 1. Aí eu tiro aqui um N, certo? Aí aqui vai ficar N menos 1 fatorial, P menos 1 fatorial, N menos P fatorial.
Então, quando eu faço n menos 1 menos p menos 1, dá n menos p. Portanto, essa expressão aqui é um número combinatório, certo? Então, primeira coisa, o n não depende do p, então vou tirar do somatório. Aqui eu tenho um somatório de p igual a 1 até n, certo? Aqui vai ficar o número combinatório, n menos 1, p menos 1, certo? Então, observe que isso aqui, se eu fizer o desenvolvimento aqui, vai ficar o seguinte, quando eu colocar aqui p igual a 1, vai ficar combinação de n menos 1, 0, combinação de n menos 1, 1, mais até aonde, né? Combinação de n menos 1. O último termo, quando p for igual a n, dá n menos 1. Ou seja, eu tenho exatamente a soma da linha n menos 1. Então, eu tenho das linhas que dá 2 elevado a n menos 1. Portanto, o s dá n vezes 2 elevado a menos 1. Então, para a gente encerrar, a gente vai fazer também calcular essa soma, certo? Bom, para essa soma, o que é que a gente vai fazer? Observe que eu tenho o mais e o menos, mas eu vou observar que eu tenho aqui os termos, por exemplo, dos 4, certo? Eu tenho esse e tenho esse. Então, eu vou colocar eles em sequência. 4, 2, aqui também, né? C4, 3, mais C4, 4, certo? E agora eu vou colocar o menos em evidência e vou colocar os outros termos, certo? O C30, depois C31, o C32 e o C33. Então, observe que aqui é exatamente a soma da linha 4, ou seja, 2 elevado a 4, e aqui é a soma da linha 3, 2 elevado a 3. Ou seja, aqui dá 16, aqui dá 8. Então, a resposta desse valor aí é 8. Então, com este exemplo, a gente encerra essa videoaula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.